Muita gente acha que ser social media é liberdade financeira, isso e aquilo, mas vem cá que eu vou te contar a verdade sobre o que é ser social media. Quais são os prós, quais são os desafios que a gente enfrenta nesse caminho. E se você quiser saber mais, já me segue nesse canal que eu vou trazer mais vídeos como esse. Nós temos a liberdade de horário, sim. Temos a liberdade de fazer nossas horas, de trabalhar de onde quisermos, mas isso não adianta se a gente não tiver disciplina. Porque é muito fácil o ser humano se acomodar, agir na sua casa, e acabar procrastinando o seu trabalho. Mas não, a gente lida com clientes. Nós lidamos com pessoas, com clientes, com demandas, com horários e com datas fixas de entrega. Não adianta a gente querer deixar para depois coisas que precisam ser feitas. Então exige muita disciplina nossa, ter um horário para o trabalho, horário para responder o cliente. Vou responder o cliente até às 6. De tal hora até às 6, esse é o horário em que eu vou estar fixo no meu trabalho. É um exemplo, tá? Nós também somos muito desvalorizados por alguns clientes. Por quê? Muitos clientes entendem que o social media ele serve só para postar, só para fazer post bonitinho, mas existe muita estratégia antes de um post ser feito. Existe muito estudo, muita estratégia. Porque quando a gente fecha com o cliente, não adianta a gente já sair postando. A gente precisa estudar todo o perfil de um cliente. Porque o que serve para um não vai servir para outro. O que às vezes dá certo aqui não vai dar certo mais lá para frente. Porque as tendências mudam, as coisas acontecem e mudam. Então, nós precisamos estar sempre ligados a isso. Precisamos estudar as redes sociais. Se já é um cliente que já utilizava redes sociais antes, precisamos estudar as redes sociais, ver o que deu certo, o que não deu, o que precisa ser mudado, o que precisa ser acrescentado. Então, antes de um post bonitinho, existe uma estratégia muito bem elaborada. Também falam muito da liberdade financeira, sim. Mas não vai acontecer de um dia para o outro se você é freelancer, como eu. Não vai acontecer de um dia para o outro que você vai alcançar a sua liberdade financeira. Necessita de muito estudo, de correr atrás e colocar a mão na massa. Porque não adianta vamos supor que você trabalha de CLT. Fechou um cliente hoje de um pacote de R$3.000. Estou colocando como exemplo. Então não adianta você pegar e, pronto, já vou sair do CLT. Porque e se chegar mês que vem o seu cliente não te quiser mais? Então você precisa estruturar muito bem a sua parte financeira, criar um planejamento para poder mais para frente alcançar a sua liberdade financeira. Isso não vai acontecer de um dia para o outro. É uma verdade que dói? Dói. Mas não vai acontecer de um dia para o outro. Nós também, como posso dizer, nós também somos muitos se dizem, é glamuroso, não é. Nós precisamos impor limites nos clientes, impor limites em nós mesmos. Eu, muitas das vezes, já me vi trabalhando até 2, 3 horas da manhã. Mas isso me abriu os olhos para poder ver. Eu preciso impor limites. Não é glamuroso. Muitas das vezes a gente passa dias tentando criar uma estratégia. Às vezes dormimos e até sonhamos com aquilo. Às vezes precisamos postar no perfil do cliente, fazer toda a estratégia no perfil do cliente e também fazer no nosso. E não é fácil, não é glamouroso. Claro, é benéfico em algumas partes, mas não é totalmente glamouroso. Como eu disse, nós precisamos colocar a mão na massa, fazer acontecer. E isso muitas das vezes dói. Muitas das vezes dói. Porque às vezes o cliente ele vai chegar e vai falar não gostei, vai falar muda isso, muda aquilo,
Nossa, tem como rever essa estratégia? Porque sempre quando der um problema em alguma empresa que você esteja trabalhando, não digo todas, mas a maioria vai colocar a culpa no marketing. A maioria. Sendo que não existe o marketing só trabalhar por toda uma empresa. A gente faz toda a estratégia, faz tudo o que está ao nosso alcance de fazer. Mas não adianta nada, por exemplo, a gente nós fazermos uma boa estratégia e o cliente está atendendo o seu público ali de forma, vamos colocar um exemplo aqui. Olá, boa tarde, eu gostei do seu serviço. Oi, ok, sabe? Não adianta nada não adianta nada o marketing trabalhar de criar inúmeras estratégias e no final o cliente ele não faz por onde também. Mas no final de tudo, o que nós compensamos, sabe? O que é muito benéfico, o que compensa, sabe? É ver o cliente crescendo. Aqueles que se empenharam conosco no caminho, aqueles que a gente fica com muito suor, depois de muito suor, muita luta, a gente vê ele crescendo, vê ele ser reconhecido fora das redes sociais, nas redes sociais e fora das redes sociais. Isso compensa muito. Isso faz valer todo o nosso trabalho, todo o nosso suor, todo o nosso esforço. E é isso que eu quis trazer para vocês hoje. Não é fácil ser social media e não é fácil ser social media também iniciante, porque nosso trabalho, na maioria, em boa parte das vezes, ele é desvalorizado. Mas a gente não pode desistir. Se esse é o seu sonho, se esse é o seu desejo, trabalhar com isso, não só com isso, mas com todas as coisas, você não pode desistir. Uma frase que eu gosto muito, que eu vi esses dias no Instagram da Luana Carolina, é que o seu sonho merece a sua disciplina. Independente dele qual for, merece a sua disciplina. E eu te convido a seguir meu canal, a me acompanhar aqui, porque eu vou estar trazendo mais conteúdos como esse, sobre social media, estratégias, e me acompanha aqui. Curte, compartilhe, comenta e ativa o sininho. Tchau!